Oi, gente! Estou aqui de novo primeiro, para agradecer todos que entraram no meu canal. E pedir para vocês que é o seguinte, esse vídeo era para ser ao vivo, só que por normas do YouTube, eu tenho que ter mais visualizações, mais inscritos e também mais likes. Aí eu vou pedir para vocês, para quem não se inscreveu, se inscrever, dar seu like e também colocar notificações, porque eu vou colocar agora vários vídeos. E esses vídeos eu pretendo fazer ao vivo e inclusive chamar as pessoas para fazer alguma coisa comigo. Acontece que para acontecer isso, eu preciso de mais inscritos e também de mais likes. Então, se por favor, vocês que não ainda se inscreveram, eu pediria que se inscrevesse e compartilhasse para se inscrever. Bom, vamos dar início ao nosso tema. O nosso tema hoje é o medo. Então, o que é o medo? O medo, ele é uma coisa do desconhecido, né? O que não está no nosso controle. Então, o medo, ele tem o bom e tem o ruim. O que é bom e o ruim? O bom é porque ele nos avisa do que é perigoso pra gente, pra nossa sobrevivência. Então, você não pode chegar num parapeito de um prédio, né, e ficar lá e se exposto a cair. Então, é um alerta. Você não pode ir num penhasco, ficar na pontinha do penhasco, que você pode escorregar e cair. Então, ele é um alerta para a nossa sobrevivência. Por isso que ele é importante. Você não pode atravessar a rua sem olhar, né? Vai ser atropelado. Então, ele é importante para isso. Por isso que ele é bom. Nós temos que ter esse medo. Agora, o lado ruim. O lado ruim é quando nos prejudica demais, que o medo é tão forte, tão intenso, que ele nos paralisa, ele nos prejudica, ele realmente dá pânico. E esse medo de nos paralisar é muito ruim, porque ele deixa a gente ficar preso em certas situações. A gente não consegue ir para frente, se movimentar. Muitas pessoas têm medos e que esse medo paralisa tanto que ele não prospera para ir para frente, para ter novos conhecimentos, novas experiências, novas oportunidades. Essas oportunidades, às vezes é importante, né? Tá sendo importante para a nossa vida, e que o medo nos paralisa tanto e que a gente perde essa oportunidade. Tipo assim, exemplo, você está trabalhando num determinado local e aí o seu chefe vem e fala assim, olha, você tem que ir para outro estado porque você tem que levar isso daqui, ou apresentar esse produto nesse estado. Aí você fala assim, só que não dá para você ir de carro, você tem que ir de avião, e você morre de medo de avião. É um pânico. Primeiro que você tem esse pânico porque você está dando o controle para outra pessoa, para o piloto. Porque você está lá em cima, você está... deu uma turbulência, aí você fala assim, meu Deus, eu quero descer. Você não tem esse controle, você não pode falar para o piloto, olha, desce que eu quero descer, porque eu estou com medo. Então, é a falta de controle, é essa a falta de controle. Então, muitas vezes, você fala assim, eu não vou, eu tenho medo, eu não vou para esse lugar apresentar nada, e você perde essa oportunidade de você crescer na empresa, né? De você prosperar na empresa. Por quê? Por causa desse pânico. Então, se você começar a superar, a enfrentar esse medo, você pode, o quê? Ir para esse lugar, apresentar o seu produto e, quem sabe, você ter uma promoção, né? Então, olha a oportunidade que você deixou de criar na sua vida.
Então, e tem uma coisa que uma historinha do Buda, que ele falou assim, que a gente não tem medo quando a gente não tem clareza da situação. Tipo assim, uma historinha que eu li outro dia, que era um homem que chegou na casa dele, e estava cansado e foi dormir. E chegou no quarto, estava tudo escuro, e chegou no quarto, tinha uma cobra. Ele viu que tinha uma coisa lá que ele achou que era uma cobra. Morreu de medo, ficou paralisado, ficou preso, ficou deitado sem se mexer, achando que aquilo lá era uma cobra. Ficou a noite inteira preocupado, não dormiu direito, enfim. Quando chegou de manhã, clareou, ele viu que não era uma cobra, que ele viu que era um pedaço de madeira, um toco, um tronco. E aconteceu, ele falou, poxa, olha, perdi a oportunidade de dormir, de descansar, por causa disso. Aí quando ele viu, o medo foi embora, viu que era o que era, né? Não, viu que realmente não era a cobra, e ele viu que como oportunidades se deixam de acontecer na vida da gente, porque a gente não tem clareza do que é a situação, né? Daquela situação, o que foi. E essa clareza, e é isso que a gente tem que enfrentar essas situações, né? Porque senão chama esquiva experiencial. É quando você não enfrenta o problema, tá? Então, todas as vezes que você tem um problema e você não enfrenta, é esquiva experiencial. Tipo assim também, você tem uma prova para um concurso, tem que fazer uma prova para o concurso. Aí você fala assim, meu Deus do céu, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu tenho essa prova, ai, vou estar com medo, será que eu vou passar? Será que eu vou passar? O que os outros vão falar se eu não passar? Minha família, o que vai falar? É esse medo das pessoas, o que as pessoas vão falar, do que vai acontecer se eu não passar, o que vai acontecer? E aí fala assim, eu soube que vai ter esse concurso novamente o ano que vem, então eu não vou fazer agora, eu vou deixar pro ano que vem, tá? Então, aí o que acontece? Você fala assim, vou deixar pro ano que vem, porque eu não tô preparado, tenho medo de não passar. Isso acontece muito, porque a pessoa sempre vai achar que tem medo da opinião dos outros. Gente, deixa a opinião dos outros. Você tem que enfrentar esse medo para você prosperar. Então, isso é o esquiva experiencial. É ter medo de enfrentar o problema e ir adiante. Quando você começa porque a gente, aí acontece assim, eu vou deixar o concurso para depois, aí dá aquele alívio e você sente melhor com aquele alívio. Não tem que sentir melhor pelo alívio. Gente, tem que saber enfrentar o problema. Quando você começa a enfrentar o problema que você tem, né? Você começa com uma flexibilidade psicológica. Essa flexibilidade psicológica é enfrentar os medos, para você ter movimento na sua vida para ir adiante. E esse enfrentar, você pode enfrentar aos pouquinhos. Você não precisa enfrentar totalmente, mas enfrentando aos poucos. Então, por exemplo, eu tenho medo de avião. Tá, então, mas eu preciso ir, eu tenho que enfrentar esse medo. Então, o que tem que fazer? Eu vou fazer uma meditação ou eu vou procurar alguma ajuda, porque isso é muito, muito sério, paralisar a sua vida por causa de um medo. Então eu vou procurar ajuda, vou fazendo aos poucos para que esse medo saia da minha vida, dissipe, vá embora e não tenha mais, para eu prosperar. Porque quando o medo realmente fica paralisado, a sua vida fica paralisada, você tem que procurar uma ajuda. Isso é muito importante, porque a tua vida tem que fluir, a sua vida tem que ir para frente, entendeu? Então, eu peço assim, para vocês terem, primeiro, ver o que acontece no seu coração, no seu sentimento, na sua emoção,
para saber se aquele medo ele vai paralisar ou não. O que acontece na sua vida? Se você consegue dar passo para frente ou não, ou se você não consegue dar um basta e dar um passo para trás, 2, 3 para trás. Então, primeiro tem que ver o que aquele medo dá na sua emoção. Você sente o quê? Paralisado ou não? Ou eu consigo enfrentar isso? Tem gente que ele camufla muito o medo, né? Fala assim, não, eu posso, eu consigo. Então, camufla. Como que camufla? Fala assim, eu vou fazer uma oração, vou fazer aqui uma simpatia e vou tentar fazer. Tentar, gente. Tentar. Não tem que tentar, tem que fazer. Então, tem muita gente que camufla com outras coisas. Tipo assim, eu vou viajar de avião, eu vou tomar um remédio para dormir. Você acha que isso aí é enfrentar? Não, né? É camuflar. Então, certas coisas, a gente tem que prestar atenção. O que é realmente estar dentro da sua emoção. Se é realmente um fato muito importante que você tem que procurar ajuda, ou se é um fato que você pode realmente trabalhar com isso e enfrentar esse medo. Então, eu trabalho com a imantoterapia. Para quem não consegue enfrentar esse medo, eu trabalho com a imantoterapia. O que é uma imantoterapia? O nosso corpo físico possui um sistema eletromagnético que ele desequilibra o nosso corpo, tá? Então vem os medos, os traumas e que a gente não consegue fazer nada. E com os ímãs, são esses 3 ímãs aqui, são 3 ímãs de 500 Gauss cada um. A gente colocando ele nos chakras, tá? Porque os chakras tem que liberar pra gente parar de ter medo. A gente consegue liberar, transmutar essa carga energética e a ressonância magnética faz com que elimine os medos no nosso corpo. Eu vou agora fazer um exercício com o meu cliente. Eu vou até agradecer. É o Lorenzo, que está aqui ao meu lado. Ele vai fazer, ele tem medos e a gente está tratando esses medos com os ímãs. E a gente vai fazer um exercício para vocês verem como funciona. Porque isso, ele está aqui presencial, mas eu poderia fazer com ele, e faço, no online. É a mesma coisa, gente. Porque é energia, tá? É energia. Então, primeira coisa que a pessoa tem que saber é aceitar esse medo. E realmente eu tenho esse medo, eu tenho que aceitar esse medo. E depois ele tem que a escolha de ser tratado, tem que escolher ser tratado para acreditar que que o tratamento vai ser melhor e a ação de ser tratado, né? A ação de vir e fazer o exercício, tá bom? Então é isso que é o mais importante, é aceitar, acreditar e fazer. E o querer é o início do processo, tá bom? Então vamos lá, o Lourenço está aqui ao meu lado, então eu vou colocar aqui, ele está aqui ao meu lado, vou pedir para ele colocar no chakra que é o chakra que vem de cima, né, que é o coronário, aí vou colocar ele no chakra o cardíaco, né, que ele sabe um pouquinho mais aqui, ó, é o cardíaco, e sentar no chakra básico, que ele já sabe aonde que é, ele já tá fazendo o tratamento, tá? São 3 chakras. E com isso daqui, com esse instrumentinho aqui, ó, Dual Hold, eu vou medir o medo do Lorenzo. Quando está com a carga negativa, ele vai fechar. Quando está com a carga positiva, ele vai abrir, tá bom? Eu não tenho domínio
com isso não, viu, gente? Isso aqui é só com negativo e positivo, tá bom? Então, o Lorenzo vai fazer o exercício pensando num medo que ele tem, tá bom? Lorenzo, pensa num medo que você tem. Vai, medo. Pronto, já liberou o medo. Dá os ímãs. Você viu que, eu não sei se deu pra ver pra vocês, só que fechou. Agora, vou medir o medo dele. Pensa no mesmo sentimento, Lô. Conseguiu? Sentiu? Senti. Muito legal. Conseguiu sentir o mesmo sentimento do anterior? Não. Gente, é o seguinte, o porquê esse imã, ele realmente, ele tira esse medo, tá? Como eu falei pra vocês, e ele não consegue mais sentir esse medo. Ele sente a emoção, aí aquela coisa, ela vai dissipando. Você não consegue sentir o medo com a intensidade. A situação, ele vai sentir a situação, só que o medo vai dissipando. E ele não consegue sentir o mesmo medo. É ou não é, Lorenzo? Sim, O que você sentiu no começo e depois do exercício? Então, no começo do exercício, eu peguei um medo que eu tinha, que era a agulha, né? E aí, eu senti, né, como posso falar, uma angústia, né? E depois eu não senti mais esse sentimento. Isso mesmo, a gente vai dissipando. É impressionante, gente. Na primeira vez que já faz, já começa a liberar isso. Acontece que, lógico que ele vai ficar uns dias sem medo. Só que a gente vai ter que fazer mais, é um tratamento. Tem que fazer mais, é um dia, 2, e a gente vai ter que fazer. Até realmente ele vai ir lá tomar a injeção e ele vai falar assim, nossa, consegui, sem medo, né? É impressionante, gente. É uma coisa que realmente dá certo, é uma coisa que muitas pessoas falam assim, nossa, já fiz com muita gente com medo de água, eu já fiz com medo de barata, de muitas coisas, de cachorro, né? Então, é uma coisa bem legal. Agora, quem não tem tem uns medos que vamos ver se tem alguns medos que dá para ser tratado você mesmo. Vou passar um exercício que quem não tá aqui comigo, ou quem não queira, né, fazer da imantoterapia, que é muito importante, de pânico. Quando tem pânico, gente, não tem jeito. É imantoterapia. É impressionante. Procurar ajuda. Mas eu vou falar uma coisa assim, é um exercício que todo mundo pode fazer. É um exercício assim. Às 3h33 da manhã, tem um porquê, tá? Dos 3h33. Tem um porquê de ser esse horário. Pega o despertador, coloca lá, 3h33 da manhã, desperta, você vai lá, desliga, luz apagada, tudo escuro no seu quarto, desliga o despertador, não acende a luz, nada, você vai levantar, olhar embaixo da sua cama. Se a cama for baixa, não dá, abre o armário. Mas se der, embaixo da sua cama, aí você vai falar assim pro medo, afasta-te de mim, eu sou mais do que você. E deita na cama, não fala com ninguém e dorme. Não reza, dorme. Se você é casado, tem alguém do seu lado, ou fala pra pessoa fazer junto, ou não, mas fala assim, não fala comigo. Faça isso no escuro, gente, no escuro, tá bom? Afasta-te de mim e ponto. É esse o exercício e você vai ver que vem os medos. Muita gente fala assim, ai,
besteira, banal, não vai acontecer. Gente, eu não tenho medo. Eu não lembro de uma coisa que eu tenha medo. Quando eu fiz, aí que eu vi que eu tinha medo. Veio assim, vem na cabeça, é impressionante. Faça.